Olá, hoje a gente vai mergulhar num dos maiores, se não o maior quebra-cabeças da economia. Como é que pode uma região como a América Latina, que é abarrotada de recursos naturais, ter tido historicamente tanta dificuldade para engrenar num desenvolvimento econômico de longo prazo, hein? É uma pergunta que, vamos combinar, parece até um contrassenso, né? Mas ela está bem no coração de todo esse debate. Será que é possível um país ser literalmente rico demais para conseguir enriquecer de verdade? Pois é, essa ideia tem nome e sobrenome. É o chamado paradoxo da abundância. E olha, esse é um conceito que deixa os economistas de cabelo em pé há décadas. Basicamente, a teoria diz o seguinte: em vez de ser uma bênção, essa fartura toda da natureza pode acabar virando, na prática, uma espécie de maldição. Tá, mas como assim uma maldição? Para a gente entender essa contradição, vamos dar uma olhada primeiro nos argumentos mais clássicos. Aqueles que defendem que sim, os recursos naturais podem ser um verdadeiro peso para o desenvolvimento. Então, um dos principais mecanismos por trás dessa tal maldição é a famosa doença holandesa. Funciona mais ou menos assim: é uma reação em cadeia em 3 passos. Primeiro, o país descobre um recurso valioso, tipo muito petróleo. É o boom. Segundo, começa a entrar uma enxurrada de dólar de moeda estrangeira. Isso faz o quê? Fortalece a moeda local. Parece uma maravilha, certo? Só que não. Porque aí vem o terceiro passo, que é o efeito colateral. Com a moeda super forte, os produtos industrializados do país, sei lá, carros, eletrônicos, o que for, ficam caríssimos lá fora. Ao mesmo tempo, os produtos importados ficam uma pechincha aqui dentro. O resultado? A indústria nacional simplesmente não aguenta o tranco. Ela é sufocada. E esse problema nos leva direto para outro conceito importante aqui: a armadilha das matérias-primas. É como se a economia ficasse viciada, sabe? Tão focada só em extrair e vender o recurso bruto, que ela nunca desenvolve outros setores. Aí o país fica preso, totalmente dependente daquela gangorra de preços das commodities no mercado internacional e acaba não construindo uma base industrial mais forte e diversificada. E olha, essa visão de que recurso natural atrapalha foi a regra por muito, muito tempo. Tem até uma citação famosa do economista Nicholas Caldor, lá em 78, que resume bem a ideia. Ele dizia que um país que só vende produto primário e compra tudo que é industrializado de fora, bom, esse país nunca vai ter uma renda per capita alta. A lógica era bem clara. O único caminho para a riqueza de verdade era a industrialização. Sem fábrica, sem tecnologia, o país ia ficar sempre para trás. Mas e se tudo isso tiver ficado para trás? E se essa lógica não valer mais? Porque o século XXI chegou e virou o tabuleiro de cabeça para baixo. As mudanças foram tão gigantescas que muita gente começou a se perguntar: será que essa tal maldição ainda faz sentido hoje? Olha, a diferença é da água para o vinho. Pensa bem, no século XX, o nome do jogo era industrialização. A demanda vinha principalmente dos Estados Unidos, da Europa, eles ditavam as regras. Agora, avança para o século XXI. O tabuleiro virou completamente. O mercado agora é o que chamam de sinocêntrico, ou seja, com a China no centro de tudo, com uma fome insaciável por matérias-primas. E para completar, a gente teve a revolução da tecnologia, que pulverizou os mercados. Para ter uma ideia do tamanho dessa mudança, dá uma olhada nesse número: 1.230%. É um crescimento absurdo. O apetite da China por recursos naturais foi uma coisa tão gigantesca, tão fora da curva, que simplesmente forçou todo mundo a repensar o assunto. E aí veio a grande pergunta: será que a maldição de repente não virou uma benção? Então, o debate ficou polarizado. De um lado, a gente tinha a turma do argumento clássico, que não arredava o pé. Economistas super influentes como Sachs e Warner, ainda no comecinho dos anos 2000, olhavam para os dados e diziam: olha, a história não mente. Países com muito recurso natural, sistematicamente, não crescem como deveriam. Só que, quase ao mesmo tempo, apareceu uma outra visão, um contraponto. Autores como de Ferrante e outros começaram a dizer: peraí, o problema nunca foi ter o recurso. O problema é não ter instituições fortes, gente capacitada e conhecimento para saber o que fazer com ele. É aquela história, né? Não adianta nada ter ouro debaixo da terra se não existe a capacidade de tirar ele de lá e, mais importante, de investir essa riqueza de forma inteligente. E esse é o ponto-chave da nova visão. Recurso natural não é um bilhete de loteria premiado, não é um presente que cai do céu. É uma riqueza em potencial que só vira realidade se for ativada com muito investimento. Precisa de capital, de tecnologia de ponta e, principalmente, de conhecimento. E a prova disso está aí.
É só olhar para países como Canadá, Austrália, Noruega. Todos eles construíram economias super avançadas em cima dessa base de recursos. E aí é que a gente chega numa visão mais atual, mais equilibrada da coisa toda. Hoje, a maioria dos especialistas concorda que os recursos não são nem uma maldição automática, nem uma bênção garantida. Eles são, na verdade, uma ferramenta. Uma ferramenta muito poderosa, uma verdadeira faca de dois gumes. Podem trazer riscos gigantescos, mas também oportunidades incríveis. Ok, então a grande questão é: como a América Latina pode lidar com esse paradoxo? Como é que se usa essa faca de dois gumes do lado certo, para finalmente cortar esse nó do subdesenvolvimento? A resposta que vem ganhando mais força é que aquela briga antiga entre recursos naturais de um lado e indústria do outro, ela é falsa. O caminho mais inteligente não é escolher ou um ou o outro, é um e o outro, é integrar os dois. Tem uma economista, Carlota Perez, que resumiu essa ideia de um jeito brilhante. Ela diz que existe uma janela de oportunidade única para a América Latina. A lógica é, em vez de só exportar o minério de ferro bruto, por que não usar essa base para se tornar líder mundial em aços especiais super tecnológicos? Em vez de só vender o grão de soja, por que não liderar a revolução da biotecnologia no campo? E o mais legal é que isso não é só um papo teórico, já está rolando na prática. Aqui no Brasil, por exemplo, o setor de cana-de-açúcar puxou o desenvolvimento de uma automação super avançada para as usinas. A nossa agricultura usa satélite para monitorar a lavoura, a nossa biodiversidade gigantesca está servindo de base para uma nova química verde, e a ciência brasileira, olha que demais, desenvolveu micro-organismos que ajudam a soja a fixar nitrogênio, economizando uma grana preta em fertilizantes. A estratégia, então, é essa: usar a base de recursos naturais como um trampolim para a inovação. A ideia é criar um círculo virtuoso, sabe? A riqueza que vem dos recursos financia e, ao mesmo tempo, demanda mais tecnologia. E essa tecnologia, por sua vez, agrega mais valor ainda àqueles recursos. Um alimenta o outro. Bom, mas espera aí que tem mais uma camada nessa discussão toda. É uma camada que vai além da economia e começa a questionar a própria regra do jogo. E se a pergunta certa não for como a gente se desenvolve mais rápido, e sim, afinal, o que é desenvolvimento? É aqui que entra a corrente de pensamento do bem viver. E veja bem, isso não é um plano econômico, é um questionamento profundo do nosso próprio conceito de progresso. Essa ideia, que vem muito das visões de um mundo dos povos indígenas dos Andes e da Amazônia, propõe uma alternativa bem radical. Basicamente, ela propõe trocar aquela obsessão pelo crescimento infinito do PIB por outra busca, a busca pela harmonia, pelo bem-estar da comunidade e pelo equilíbrio com a natureza. Os princípios do bem viver são um convite para a gente repensar o que é prioridade. Eles falam em equilíbrio entre o nosso bem-estar e a sustentabilidade do planeta. Falam que felicidade é muito mais do que ter coisas. Valorizam o respeito entre as diferentes culturas e, principalmente, desafiam essa ideia de que consumir cada vez mais é o objetivo final da vida. E com isso, a gente meio que volta ao começo, mas com uma pergunta ainda maior nas mãos. Discutir como usar os recursos naturais e desenvolver a indústria é fundamental, claro, mas talvez a pergunta mais importante de todas para a América Latina hoje seja outra. É definir qual é, no fim das contas, o destino que se quer alcançar. O que significa de verdade ter uma vida boa?